E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Segunda parte de uma sequência de aulas que eu estou construindo sobre política, tá? No primeiro momento a gente entendeu o sentido de política para os gregos, o que eles entendem por política e as críticas que eles fazem à democracia. Agora eu te convido para você conhecer o projeto político de Platão, a tese do rei filósofo, a teoria das almas e a crítica que ele faz à democracia. E aí no final você vai entender por que o projeto político de Platão é platônico. E se você quer chegar a essa tese comigo, bora filosofar. Como que o Platão vai entender política? Percebam uma coisa importante. E aí eu volto no que nós falamos na primeira parte da aula. Platão, ele critica a democracia. Então é importante você entender que os primeiros filósofos que vão discutir política, eles são contra a democracia. Platão, ele chega a propor um modelo antidemocrático. Como assim, Gigi? Vamos lá que eu vou te explicar. Primeira coisa, para o Platão, o Estado, e Estado é quem governa, é quem conduz a política, é quem conduz a polis, deve educar cada pessoa dentro da sua virtude. Então, para o Platão, o Estado ele deve formar bons cidadãos. Educar os cidadãos na virtude significa formar bons cidadãos. O Estado ele tem que me educar para eu ser honesto, para eu respeitar as instituições. O Estado ele deve me educar para que eu possa viver na polis de forma a atingir minha melhor condição. E aí, o Platão, olha que legal, ele vai entender o seguinte: a sociedade ela deve ser uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É aquela que não entende uma mobilidade social. A sociedade do Platão, você não tem mobilidade. Por exemplo, se eu nasci numa família de agricultores, eu devo ser educado na virtude para eu ser um bom agricultor, para eu ser um agricultor honesto, para eu respeitar as instituições, para eu ser um sujeito virtuoso e ético. O Estado ele deve me educar como um agricultor para que eu viva a virtude de um trabalhador. Se eu nasci numa família de guardiões militares, o Estado ele deve me educar para que eu seja um guardião ético, para que eu seja um guardião que respeite as leis, para que eu seja um guardião na virtude. Se eu nasci numa família de intelectuais, de sábios, eu devo ser educado para eu ser um sábio filósofo na virtude. Aí pensa comigo, eu nasci numa família de comerciantes, trabalhadores. Aí eu falo, quer saber? Eu quero ser militar. De uma família de trabalhadores não vai sair um bom militar. Porque esse cara que quer ser militar, ele foi educado para ser um bom trabalhador. O que o Platão está dizendo é o seguinte: se cada classe social for ensinada de acordo com a sua função, nós vamos atingir uma sociedade plena. Ah, mas e a democracia? Democracia é bagunça. E olha que interessante o que Platão está dizendo. Ele está falando o seguinte: quem deve governar a sociedade? Dessas três classes sociais, dessa sociedade estamental formada por trabalhadores, militares e filósofos, só uma classe tem condições de governar. Dessas todas, só uma classe tem condição de governar. E que classe é essa? Veja, a única classe que tem condição de governar é aquela que age pela razão. Porque pela razão, nós podemos atingir justiça e felicidade. Então, não pode existir democracia. Porque na democracia, todos governam. É o governo de todos. Só que dessas três classes sociais que Platão está propondo, só uma age pela razão.
E é somente essa que age pela razão que tem condições de conduzir a sociedade ao bem. Essa classe é a classe dos trabalhadores? Não. Os trabalhadores não agem pela razão. Deixa eu entrar aqui. Essa classe, ela não é a classe dos trabalhadores, porque os trabalhadores eles são incapazes de governar e agir pela razão. Essa classe é a classe dos militares? Também não. Essa classe é a classe dos militares? Também não. Porque os militares não agem pela razão, pela cabeça. Essa classe é a classe dos filósofos. Dessas três classes sociais, somente os filósofos agem pela razão. Portanto, somente os filósofos vão governar a sociedade para a justiça e para a felicidade. Nessa hora, nasce a tese mais famosa do Platão, chamado de rei filósofo. O governo ideal, o governo justo, é o governo governado pelos filósofos. Platão vai dizer que a justiça está na natureza do filósofo. A justiça é uma virtude do filósofo. A justiça não é uma virtude dos trabalhadores. A justiça não está na natureza dos trabalhadores. A justiça não está na natureza dos guardiões, mas está na natureza dos filósofos. Portanto, se você quer viver numa sociedade justa, olha que interessante, Platão dizendo, se você quer viver numa sociedade justa, se você quer viver numa sociedade igual, que pratique a justiça, escolha filósofos para ser reis. E aí Platão vai dizer, cabe aos reis que sejam filósofos e cabe aos filósofos que sejam reis. A ideia do Platão aqui é simples. Se nós escolhermos para nos governar trabalhadores, nós não vamos alcançar a justiça. Porque não está na natureza dos trabalhadores a busca pela justiça. O trabalhador quer matar sua fome, a qualquer custo. Então, um Estado governado por trabalhadores é um Estado injusto. Se nós queremos ser governados por militares, guardiões, nós também não vamos alcançar a justiça. Porque a justiça não está na natureza dos militares. O militar ele age pelo coração, pela ira, pela raiva. Agora, se nós escolhermos sábios, filósofos, aí sim nós vamos atingir a justiça. O Platão ele criou uma escola, que ele chamou essa escola de academia, a famosa Academia de Platão. E na academia, o sujeito estudava até os 18 anos. Filhos de trabalhadores, filhos de militares e filhos de filósofos estudavam na academia até os 18, 20 anos. Quando chegavam nos 20 anos, os filhos dos trabalhadores saíam da academia para trabalhar. Os filhos dos militares saíam da academia para ser guardiões. Os filhos dos filósofos ficavam por pelo menos mais 15 anos na academia estudando, se preparando para ser bons políticos. E aí a sociedade poderia alcançar a justiça. Para explicar isso, Platão traz de novo para nós a teoria das almas, do equilíbrio das almas. Platão vai de novo trazer essa ideia da teoria das almas. E para explicar isso, Platão vai dizer o seguinte, olha, os trabalhadores, eles são governados pela alma desejante, pelo estômago. Quando um trabalhador toma decisão, a decisão dele é matar a fome. Ponto. É para isso que o trabalhador age. A alma desejante não conduz à justiça. Portanto, não podemos escolher trabalhadores como governantes. O militar, ele age pelo coração. O militar, ele age pela ira, pela raiva, pelo impulso, pela cólera. Então, o militar, em algum momento, vai tomar uma decisão que não seja justa.
Logo, não podemos escolher militares para ser governantes. Já o filósofo, ele age pela razão. Na razão, ele sabe o que é melhor. Ele não age pelo impulso. E por isso a sociedade alcança a justiça. Aí o Platão ele vai falar o seguinte: olha, sabe qual é o grande problema da política? É que ela se degenera. O que é degenerar? Degenerar significa se estragar, se perder. O Platão ele fala: olha, existem 4 tipos de formas de governo. Existem 4 formas de conduzir a sociedade. E todas elas fracassou. Todas elas se degenerou, se estragou. Quando Platão olha para Atenas, quando ele olha para a Grécia, ele vai encontrar 4 formas de governo. A primeira delas, ele chama de timocracia, que é o governo dos ricos, o governo dos militares em Atenas. E a timocracia, ela fracassou. Ela se degenerou. Por quê? Porque a democracia, ela é marcada pela repressão. Governos conduzidos por militares são governos que reprimem a população. E vejam, a repressão, ela não é uma virtude. Diz que a repressão é você governar com um punho de ferro. É perseguir, é tirar os direitos individuais. O primeiro tipo de governo que Platão identifica na Grécia é a timocracia. E ele fala, olha, a timocracia se degenerou, porque ela não é marcada por uma virtude, ela é marcada por uma repressão. Entendam, quando a timocracia se degenera, ela vira oligarquia. É importante você entender que um tornou-se outro. Um se degenerou e virou outro. A timocracia se degenerou, virou oligarquia. E a oligarquia, ela também se degenerou. Porque a oligarquia, ela é marcada pela ambição. Você tem lá os melhores governando, só que esses melhores não são melhores intelectualmente, não são filósofos. São melhores porque têm mais poder. E esses caras, gente, eles vão buscar manter o poder sobre si. Esses caras, eles vão buscar manter sobre si a autoridade sobre os indivíduos. Se degenerou. Não deu certo. Fracassou. Quando a timocracia converteu-se em oligarquia e fracassou, ela permitiu que a oligarquia também se degenerasse. A oligarquia se degenerou e virou democracia, que é o governo do povo. A democracia também não deu certo. Porque a democracia é marcada pelo caos. Se todo mundo governa, vira uma zona. Se você dá direito de todos governarem, você não vai nunca alcançar o bem comum. A democracia, ela tende a virar bagunça. Ela tende a virar caos. Atender os interesses do povo não sacia a fome do povo, aumenta a fome do povo. Você está vendo que o cara está fazendo o que você quer, você vai exigir que ele continue fazendo. Aí vira bagunça, aí vira caos. Quando a democracia se degenerou, ela virou tirania, que é o governo do forte, que é marcado pela força. A única forma de acabar com a bagunça, com o caos, é o rei tirano assumindo o controle, assumindo o poder. Entendam. O que o Platão está dizendo? Platão está dizendo o seguinte: todas as formas de governo que existiram na Grécia se degeneraram, elas fracassaram, elas não deram certo, porque elas foram marcadas por elementos que não são justiça, que não é virtude. A timocracia se degenerou em oligarquia, a oligarquia se degenerou em democracia, a democracia se degenerou em tirania. Qual que é a solução que Platão apresenta? Ah, o rei filósofo. Porque o filósofo é o cara que pode conduzir o homem à justiça. Porque é marcado pela justiça, pela razão.
E se cada um fizer bem feita a sua função na sociedade, a gente vai atingir essa sociedade justa. Então, é necessário, segundo Platão, formar governos que sejam conduzidos por filósofos. Qualquer outro governo que não seja a partir dos filósofos, eles fracassam. E o que é interessante vocês entenderem? Que essa tese política do Platão, ela não deu certo. A gente costuma dizer que o projeto político de Platão é platônico. Por quê? Porque ele construiu essa tese política perfeita. Essa tese política de Platão é ideal. Só que os gregos não quiseram aplicar essa ideia do Platão. Continuaram governados por sofistas, por aristocratas. Platão desenvolve o idealismo político dele. Política é isso. E os gregos não aceitaram isso. Por isso que o projeto político de Platão é platônico. Então é isso, pessoal. Espero ter ficado claro para vocês o pensamento político de Platão, a crítica que ele fez à democracia, como se chegar a um governo ideal, a uma república perfeita, a partir do rei filósofo, e por que nós não alcançamos justiça em governos que não são conduzidos por sábios. Ok? Próxima aula de política, nós trabalhamos a tese política de Aristóteles. E se você quiser continuar esse caminho comigo, bora filosofar!